Felipe já tá aí. Ó, Ahá! tá mascarado, Felipe. Achando que vai entrar um monte de gente aí, vou me expor? Não dá, né? Pois é, tem que se Ou vou proteger expor as aí. outras pessoas também, né? É, não é só a gente que se protege, né? Não é? E aí Que vai me expor. legal que deu certo. E aí, tu já tá sofrendo com o frio de Porto Alegre, não? Nada, tô no Rio ainda. Ah, você tá no Rio. Tô no Rio ainda. Devo mudar em 1 ou 2 semanas, mais ou menos. Uau, que desafio. Não O é? pessoal tá entrando aí. Gente, vamos entrando. A gente vai começar nossa conversa sobre adolescência e internet. Aproveitem para apertar esse aviãozinho que está aqui embaixo e mandar para todo mundo que tem filhos adolescentes ou Não filhos é? que curtem muito estar na internet. O papo vai ser muito bom, vai ser muito legal. Estou Sim. muito feliz que no meio dessa loucura você conseguiu um tempo aí para a gente poder. Toda hora eu vou botar óculos porque eu não enxergo sem óculos, né? Aí eu sem óculos não dá. Eu Não sei faço você, nada. não sou. Gente, eu desativei o comentário aqui para a gente poder ver o Felipe, porque senão a gente vai ficar só vendo os comentários. Quando a gente chegar mais lá para o final, eu vou abrir os comentários, porque eu acho que a gente vai ter perguntas. Eu Aham. tentei criar um roteiro aqui para a gente não se perder, porque, poxa, Sim. adolescência, a gente teria que encurtar em 1 hora uma história de 12 anos, né? Tipo isso. Não daria para a gente fazer, colocar tudo numa conversa só. Então, eu recebi Exato. algumas perguntas e eu fiz um resumão aqui. Mas Sim. eu queria apresentar o Felipe para minha audiência e também me apresentar para a tua audiência. Sim. Eu sou advogada, eu sou especialista em direito de imagem e sou consultora de famílias e escolas para o uso seguro, ético e também produtivo de tecnologias digitais. Eu sou mãe de duas alfinhas, da Uhum. Helena, de 7 anos, e da Beatriz, de 6. Sou casada com. Ele está perto aqui, então vou mandar vários elogios. Um Isso. músico super talentoso, lindo, maravilhoso. Não, é assim mesmo. Na outra live ele não estava perto também, falei tudo isso. Mas sou casada com um músico, Ivan Teixeira, que atua bastante também na área de publicidade, mas tem como atividade principal a arte, né, a música. Aham. E acabei conhecendo o Felipe num dos encontros de Pais e Filhos, da revista Pais e Filhos, porque sou uma das colunistas da revista e estava lá prestigiando o seminário que sempre acontece, que esse ano Aham. não pôde acontecer. Sim, Talvez a sim, gente tenha um mais para o final do ano. sim. E acho muito legal a gente cruzar essas áreas, né, de uso de tecnologia e adolescência. Primeiro, porque a gente tem algumas características da adolescência, né? Vira uma chave, né? Sim. Eu falo muito com mães, com crianças de 6 até 10, 11 anos, Uhum. e percebo que algumas conversas que não conseguem acontecer na adolescência poderiam ter começado a acontecer nessa fase em que eu Claro. converso com as mães. Eu queria muito que você falasse sobre isso. Uhum. Uhum. Mas o Felipe é ebiatra. Fala um pouquinho da tua área, o que que é ebiatria, porque tem pouca gente, inclusive mães de adolescentes, que não sabem que tem um médico que pode Sim. acudi-las, uma especialidade, né, que pode acudi-las. Fala um Sim. pouquinho de você, fala um pouquinho da Sofia, conta pra gente como é que tá sendo a história de vocês aí. Então, eu sou gaúcho, como vocês podem ver, né? Pelo meu sotaque, me formei, fiz a graduação em Porto Alegre e acabei vindo para cá, para o Rio de Janeiro, para fazer a especialização em ebiatria, né? Em medicina do adolescente. E aí acabei ficando, enfim, eu me formei em 2001, acabei fazendo a residência, que acabava em 2004, mas aí comecei a fazer faculdade de dança aqui no Rio, no meio da residência, no primeiro ano. Uau. E aí acabou a residência, comecei a trabalhar também com dança. E aí me vinculei a um projeto muito bonito aqui de adolescência, as coisas foram acontecendo, eu fui ficando, o Rio de Janeiro é muito sedutor. Estou eu aqui, então, desde 2002 no Rio de Janeiro, há 18 anos, né? E aí
a medicina do adolescente, né, a ebiatria, ela assim, o ebiatra é um médico, né, que é o clínico dos adolescentes, né. Acho muito interessante que quando eu falo que eu sou ebiatra, mas o que é isso? Ah, médico de adolescente, as pessoas falam assim, ah, mas então, peraí, então você é psicólogo? E é muito interessante, as pessoas confundem, eu disse, não, gente, eu sou médico, né. Mas eu acho legal, assim, porque é, eu acho que o médico de adolescentes, né, o clínico de adolescentes é um clínico, né, como o pediatra é o clínico das crianças, o ebiatra é o clínico dos adolescentes, né. Então, assim, a gente vê situações de saúde, né, médica, né, do corpo, da mente e tal, como um médico deveria de ver o seu paciente de forma mais holística possível, né. E aí é claro que, assim, muitas especialidades médicas, elas vêm da patologia, né? Então, assim, por exemplo, o cardiologista, né? Então, assim, existe o cardiologista porque tem muitas doenças do coração que merecem ser estudadas por uma especialidade por si só, né? E eu acho legal que, assim, a ebiatria não vem por conta de nenhuma doença específica na adolescência, né? Na verdade, vem mais por essa questão do adolescente, que é um ser que está no momento da vida importante. Assim, não acredito que a adolescência é uma fase de transição da infância para a vida adulta, não. Acho que é um momento da etapa da vida do indivíduo, né? Assim como tem a infância, a adolescência, tem a vida adulta e tem a, a, a melhor idade, né? Como se diz. É, então não é transição nenhuma, é uma fase por si só que tem suas características, suas questões, suas vulnerabilidades, suas criatividades, enfim. E aí eu acho que, na verdade, a adolescência, a ebiatria vem um pouco para cuidar do adolescente, né? Então ele e o contexto de saúde dele, né? É Uhum. claro que eu vejo coisas clínicas, né? Dor de cabeça, dor abdominal, algumas neoplasias, né? Câncer, infelizmente, surge na adolescência, é, doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, tem alguns distúrbios alimentares específicos da adolescência, é, mas o médico do adolescente tem que estar muito atento, né, às questões biopsicossociais também, né? Não Uhum. só das coisas orgânicas patologizantes da medicina, sabe? Então acho que por isso que o pessoal confunde, porque o ebiatra acho que ele tem que estar muito atento a isso, né? Porque é quando a vida começa a ficar um pouco mais complexa mesmo, né? Na adolescência, você começa a ter essa perspectiva de pensar o futuro, de planejar a sua vida, então assim você passa do pensamento concreto para o pensamento mais abstrato, né? Que vai nos acompanhar na vida adulta. Então assim eu preciso estar muito atento, né? Uma dor de cabeça que chega no meu consultório pode ser uma hipertensão que está iniciando, né, ou um tumor na cabeça, mas pode ter simplesmente uma preocupação com o vestibular, né, ou uma briga com o namorado, enfim, então, ou uma depressão. Então a gente precisa ter esse olhar, sabe? Então acho que a medicina do adolescente vem um pouco para treinar os profissionais nesse sentido, né? E a gente tem muita promoção de saúde também, né? Muita. Assim, o consultório do pediatra é um consultório que é um lugar de muita educação em saúde, né? Você vai Porque conversar aí você sobre... já vai entrando numa fase de autonomia, né? Exato, exatamente. Pai Então, entra no assim, consultório quando o filho vai se consultar? e entra, claro, é muito importante a presença dos pais, da mãe, do pai, né? Mas é importante também um momento que ele fique sozinho com o pediatra, Uhum. né? Não precisa ser necessariamente na primeira consulta, pode ser na segunda, na terceira, enfim, ou pode ser na primeira, quando for confortável para todo mundo, né? Mas é importante. Primeiro, para falar coisas que ele não tem um pouco de vergonha de falar frente dos pais, né? E segundo, por conta dessa construção da autonomia da saúde também, né? Para você Uhum. conversar sozinho com o seu médico e começar você mesmo a pensar sobre a sua saúde, né? E eu E poder dar as aí, orientações para ele e ele introjetar, ah, pois é, então, é importante eu mudar minha alimentação, né? Porque do jeito que tá, não dá, enfim. Né? E aí você responsabiliza ele. Isso é muito bonito, eu acho muito bonito isso, né? Essa construção. Eu sou apaixonado por adolescentes, né? Enfim. E acho que é uma galera que tem uma potência de vida, uma potência criativa, uma potência política, uma potência artística que está fervendo, né? Então, assim, as grandes manifestações da humanidade são os jovens, né? Que promovem, né? Vamos combinar. A gente que é velho já está ficando mais cansadinho, assim, né? Então,
É. Eu acho E aí lindo, eu acho vou, muito bonito. vou te fazer uma pergunta, porque a gente vê isso muito na infância e muito provavelmente isso se repita na adolescência. Sim. Com essa história da gente falar sobre natividade digital, né? Para quem não conhece Uhum. esse termo, o termo natividade digital é um termo que acaba definindo duas gerações, que são a geração, uma parte da geração millennium, geração Z e agora a geração alfa, e que tem como característica gerações que já nasceram profundamente inseridas num contexto de hiperconectividade, ou de presença de conectividade digital muito grande. Uhum. Eu faço parte de uma linha de profissionais que não curte esse termo, porque a leitura que eu faço, e eu quero saber se repete aí no consultório, é de que quando a gente fala que os filhos são nativos digitais, é como se eles fossem de uma outra tribo, é quase um extraterrestre. Então, assim, sabe, você é nativo digital, tecnologia tem a ver com você, não tem muito a ver comigo. Então, vá, procure a sua tribo e se resolva lá, né? Aham. E aí, quando eles vão para a tribo, eles vão atrás daquilo que nós adultos achamos que eles não querem, que são as autoridades, que são os influencers. Aham. E eles voltam da tribo, eles voltam de Marte com as informações. O que acaba acontecendo é que eles, com base no que receberam dos influencers, educam os pais. Uhum. Então, alguém está tendo um papel de autoridade aí, que não Sim, é quem tem uma relação de afetividade nem com a criança, eu imagino que com o adolescente. Então, sim. queria saber de você, quais são as maiores demandas, pensando nisso, de que a gente deixa um pouco demais, talvez, delegado tecnologia, essa questão da tecnologia para as crianças e para os adolescentes. Quais são as maiores Uhum. demandas que você recebe dentro do teu consultório relacionado a Uhum. esse tema? Então, acho importante essa história, né, de a gente. Duas coisas só que eu queria falar antes de responder a tua pergunta. Essa questão de a gente entender as gerações, né, e as conexões, e as possibilidades de conexões e tal. É, é claro que eu também não gosto muito desse termo, porque acho que, como você falou, né, parece que delega um pouco só para eles e eles que entendem e a gente sai um pouco dessa história, né? Então nós não somos nativos digitais, então a gente fica até muito assustado e nem dá conta disso, né? Nem se dá conta disso também, eu acho. É, essa é uma coisa. E outra coisa, é claro que existe uma intuitividade maior das novas gerações para a tecnologia, né? Fato, né? A Uhum. gente vem num crescente, né? Eu me lembro que na minha adolescência, eu fiz curso de datilografia, tá? Quando eu era adolescente. E eu achei ótimo. Eu digito com os 10 dedos e sem olhar para o teclado, tá? Eu aprendi na máquina de datilografar. E aí uma grande tecnologia que surgiu foi a máquina de escrever eletrônica. E o meu pai comprou uma Praxis máquina eletrônica. 20, Um arraso. Um arraso. total. E aí vamos vindo, né? E aí, então, assim, para mim é muito fácil mexer com computador, é muito fácil mexer com controle remoto, né, de televisão. Eu jogava videogame Atari, mas aí eu já Uhum. começo a ter muita dificuldade para esses videogames que têm muitos botões, por exemplo. Muita dificuldade. Eu tento e não consigo, juro, sabe? E esses novos, então, Xbox e Playstations da vida, que tem 5.000 botões, e o boneco, ao invés, ele olha assim, e ele também olha assim, né? E vai a direção. Então, isso pra mim é enlouquecedor. A minha filha, que tem 13 anos, eu tenho uma filha de 13 anos, ela intuitivamente consegue jogar. Por exemplo, com meus manos aqui, que tem 22, 24, que são super gamers, assim. E ela joga de igual para igual com eles, né? Então, assim, acho que tem isso, claro, né? Uhum. Mas Que aí a gente está isso falando de não gerações, né? Independente tem, de ser tecnologia ou não, isso tem a ver sim. com a evolução das gerações mesmo. E Legal. como isso é impressionante, né? Eu acho impressionante, né? Assim, parece que as novas gerações, como elas já nascem num raciocínio conectado, né? Eles não conseguem, por exemplo, nem imaginar como que seria um mundo que não conecta, né? Do tipo, eu na faculdade, eu não tinha celular, eu tinha um mob, assim, e o mob, o bip, né?
era uma super tecnologia que eu fui um pouquinho resistente a ter. Mas aí todos os colegas tinham e tal. Eu disse, não, por favor, vai lá, compra o teu móvel, Felipe. Aí minha mãe, quando precisava me ligar, meu pai me mandava uma mensagem, eu ia no orelhão, ligava pra eles, né? Orelhão. Impressionante. No orelhão? Claro. Eu tenho 43 anos. Eu sei que eu não pareço, mas eu tenho 43 anos. Então, assim, é impressionante, né? É muita mudança, né? Da nossa época, né? Já, eu posso dizer isso da minha época, né? Imagina pro meu pai, que tem 80, né? Ele olha o celular, ele fica assim, sem palavras, sabe? Eu mostro, olha aqui, pai, hoje ele consegue falar com a Sofia, com o fulano que tá lá na Austrália, e meu pai, assim, eu acho que é fora, ele não consegue imaginar, parece um sonho, eu acho, sabe? Então, assim, acho que existe essa intuitividade, mas a gente não pode, enquanto adultos, é, pela força de ser adulto, raciocinar e dizer, tá, mas eu preciso me inteirar disso. Eu Uhum. preciso estar nesse mundo. Eu que lute, sabe? Porque os nossos filhos estão. Então a gente tem que estar também. Então acho que essa é a grande questão, sabe? E É. aí as demandas que me vêm no consultório são demandas, assim, de cyberbullying, muito cyberbullying, muito, muito, né? Situações que eles não sabem lidar, absolutamente, assim, super novidades, que novidades para nós também, assim. Outro dia eu recebi de uma seguidora um relato, assim, que alguns meninos da turma da, da, da filha dela fizeram uns comentários neonazistas no Twitter. E aí, as meninas, incluindo a filha dela, se incomodaram e foram e denunciaram os meninos, brigaram com eles na rede, tudo na rede, tá? Uhum. E aí chegou no... Claro, e é uma brincadeira pesada, né? Eu, como advogada, tenho que dizer que é criminosa, né? Não é uma brincadeira Criminosa. pesada, né? É um E crime. aí, e aí a galera não sabia, assim, aí os pais, Twitter? Hã? O que que é Twitter? Sabe? Tipo, mas Foi o foi uma Twitter. brincadeira. Mas é coisa de adolescente. Então a gente entender que o mundo digital é o mundo real, Uhum. né? Então se você posta alguma ofensa racista, neonazista no Twitter, é como se você estivesse ofendendo alguém na rua, presencialmente. É assim, e não é, né? Enfim, não é exatamente igual, até você pode dizer melhor que eu, mas é da vida real, Uhum. né? E aí envolveu os pais, e aí virou um quiprocó que ninguém mais sabia como lidar com isso, né? E aí vai, né? E essa foi uma situação nova para mim, por exemplo, também, sabe? Que envolveu os pais, e aí, aí um pai resolveu processar o outro pai, aí foi para a vida real, né? Então, enfim, né? E aí também os pais não têm essa capacidade de poder olhar e educar os seus filhos do que é possível, o que é permitido, o que não é na vida e na vida digital. Porque a vida digital é a vida. E a vida é a Eu vida. vou dar um exemplo bem interessante que, inclusive, envolve um profissional da saúde, com quem eu tive contato há um tempo atrás. Ele trabalha numa sociedade médica e eles vieram me contratar um pouquinho por causa dessa história que ele viveu também. O filho Sim. dele fazia parte de um grupo de WhatsApp formado por orientação da escola, uma coisa que as escolas mais antenadas já não fazem, né? Uhum. Mas isso aconteceu há uns 3 anos atrás. O filho, uma escola bem elitista daqui de São Paulo, e o filho e o grupo do WhatsApp, dos coleguinhas de escola, começaram a produzir ofensas e fazer bullying com o professor ou a respeito do professor. E aí chegou o conhecimento do professor que dentro daquele grupo de WhatsApp os meninos estavam denegrindo a imagem dele, né, difamando e caluniando. E esse professor resolveu, então, a escola não tomou nenhuma providência, resolveu processar as crianças e os pais. E aí os pais receberam como medida socioeducativa, as crianças receberam como medida socioeducativa visitar todos os meses a Fundação Casa, que é a antiga FEBEM,
para ouvir de uma psicóloga, de uma assistente social, como é ser um cidadão decente, né? E os pais receberam como medida de advertência, por um ano também, frequentar a Fundação Casa em reuniões em que eles eram orientados em como ser bons pais. Para no final daquele ano, o juiz avaliar todos os relatórios e os relatórios em relação ao uso de tecnologias por parte das crianças também, Sim. para então poder decidir se os pais poderiam ter a guarda dos próprios filhos mantidas, né? E a gente tem muitos questionamentos judiciais que são feitos em relação à capacidade de guarda, de educação dos pais em relação aos filhos, envolvendo tecnologias digitais. Não é conto da carochinha, não é filme de Hollywood, acontece, e eu sempre digo isso quando estou dando alguma orientação, fazendo alguma palestra. Não queira tomar um sabão de um juiz, né? Para o juiz dizer para você como é ser um bom pai. Então, caminhar junto seria uma alternativa? O que você acha? E esse caminhar junto com os filhos, desde quando, Felipe? Porque na adolescência a gente já tem muita coisa mais estruturada, né? Como é que seria essa construção do caminhar junto com os filhos? Pois é. Essa é uma questão muito legal, né? Assim, eu tenho falado muito no meu perfil, assim, e falo muito com muitos pais, na verdade, no perfil pouco até, tem que fazer post sobre isso. Os pais chegam muito, né, aflitos no consultório do ebiatra, dizendo: o meu filho não conversa comigo, não conversa nada, eu sou tão amigo dele, mas ele não é meu amigo, não é minha amiga, o que eu faço? Ele não se abre, ele não conversa, não... E aí, fazer duas coisas, eu acho, né? Assim, primeiro você quer ser amigo do seu filho, tá bom. Mas como é que é a relação de amizade de alguém? Vamos pensar uma relação de amizade? Uma relação de amizade é uma relação de mão dupla, né? Então, assim, você quer que seu filho conte pra você, ou seu filho ou sua filha, né? Conte pra você a primeira masturbação, né? A primeira experiência com droga, né? Os mais sórdidos detalhes da vida dele. E você conta o que pra ele? Da sua vida, da sua intimidade, das suas vulnerabilidades, das suas alegrias, das suas tristezas, das suas dificuldades do dia a dia no trabalho. Você não conta nada, né? Provavelmente, né? Assim. E aí os pais ficam assim, né? Então, assim, você não é amigo do seu filho, você acha que você é amigo. Claro, você é muito aberto, você é pai, você vai fazer de tudo por ele, você ama ele acima de todas as coisas, mas essa relação de troca exatamente não existe, né? Então não vai querer que seu filho, justamente na adolescência, que é o momento que ele está precisando romper um pouco com os pais, que ele vai sentar e dizer: pai, nem te conto. Olha, já fiquei com uma pessoa ontem e ela meteu a língua não sei aonde, né? Então essa é a primeira coisa. Essa relação de mão dupla. E a segunda coisa é justamente isso que você está falando, né? Essa construção precisa vir desde muito tempo. Eu acho que tem que vir desde da infância, da primeiríssima infância, né? Então, assim, você quer ser muito parceiro do seu adolescente, mas você era parceiro da sua criança? Sabe? Você se Ah, ajoelhava que no facada, chão, hein? olhava no olho, brincava, rolava na areia, assim, muito, né? Porque os parceiros fazem isso muito, não fazem isso 10 minutos do dia, né? Então, assim, tem um pediatra que eu trabalho aqui no Rio, que é o Daniel Berker, que fala: poxa, essa coisa do dízimo, né, das religiões. Poxa, seria tão bom se você pudesse dedicar 10% do seu tempo pro seu filho ou sua filha, criança, e rolar no chão e dizer, meu, sabe? Botar uma roupa confortável e não fazer mais nada. Então, assim, se você não constrói essa afetividade, né, com a sua criança, como que você vai instalar de dedos na adolescência, que justamente é um momento que o adolescente precisa descolar um pouquinho dos pais? É saudável, isso é da adolescência, né? Então você tem que estar com isso muito sólido, para quando fizer um pouquinho assim, você ainda ficar um pouquinho grudado, né? E aí isso não é construído. E aí a Participação gente fica. infantil. Participação infantil em casa, né? Nas decisões da família, você colocar a criança para ajudar,
a decidir as coisas, ouvir a opinião com sinceridade das crianças. As crianças podem opinar sobre muitas coisas, assim como os adolescentes podem também, né? Mas isso é um exercício que você pode fazer com suas crianças, né? Uhum. Ouvir é diferente de obedecer, né? De seguir o Sim, mestre. sim, exatamente, Porque exatamente. nessa conversa somos nós, os adultos, não que Sim, necessariamente nós tenhamos toda a fonte de sabedoria. sim. Não, e os pais também, quando eu falo isso e comento e tal, né, em palestras e tal, surge assim muitas pais, mas as crianças vão mandar em tudo. Mas claro que não, né? Você é o adulto da parada, né? Então você vai fazer essa relação. Você vai ouvir a criança, você vai ouvir o adolescente, você vai negociar com o adolescente, até de uma forma diferente do que a criança, né? Porque a criança é mais concreta, né? Um pensamento mais concreto. Com o adolescente, você vai gradualmente precisar construir mais essa negociação, né? Você vai precisar ceder um pouquinho, ele também. Então é importante você saber negociar. Mas a última palavra é de quem? É dos adultos, claro, né? Você Uhum. tem que ser um bom mediador dessa conversa. Mas se surgiu um grande impasse, a última palavra é sua, claro, né? E é É. importante a gente ter autoridade sem autoritarismo, né? Você tem autoridade da história, mas sem ser um hostil, né? Sem ser um líder agônico, como dizia o meu professor de filosofia da faculdade de dança, que é um querido. Enfim. Mas olha só, você mencionou essa dificuldade de conversa, de comunicação, Sim. mencionou cyberbullying, que Uhum. é uma questão bastante séria, Sim. que começa aos 8 anos. A gente muitas vezes vincula o cyberbullying à adolescência, mas o maior índice de incidência de cyberbullying está entre 8 e 10 anos. Sim. E aí, quando a gente fala de cyberbullying, a gente está trazendo para o contexto digital uma prática que já existia antes das tecnologias, da superpopularização das tecnologias, que era o bullying, né? O bullying começou a ser Claro, estudado em 70. claro. Você acha que as tecnologias, pensando nessa dificuldade que você mencionou agora, aquilo que entra no teu consultório, as tecnologias pioraram esses conflitos? Quer dizer, cada um no seu celular, cada um na sua, Uhum. literalmente. Uhum. E aí os conflitos vão aumentando, porque a vida do adolescente está rolando, Sim. né? É, Explosão. É é, quase uma panela de pressão, né? é. Com explosões totais acontecendo em todos os aspectos. Sim, Então, sim. as tecnologias estão piorando isso ou elas são só uma desculpa para aquilo que já estava rolando? Já estava rolando. Eu acho, Ivanice, que tende a piorar um pouco no sentido que daquilo que a gente estava falando no início, que os adultos eles são analógicos, né? Nós somos analógicos. E aí a gente não sabe lidar com esse bullying digital, por exemplo, né? Ou com as Uhum, questões. Então, talvez é, não que aumente, né, assim, o problema da base, né? Que tem a ver com outras coisas. Óbvio que o problema não é a tecnologia, né? O uhum, problema é o menino que faz o bullying, que provavelmente também reproduz uma outra violência e aí vai uma cadeia, né? uhum. Mas eu acho que o que piora a situação é que a gente não sabe lidar com isso, né? As escolas não sabem lidar com isso, os adultos não têm nem ideia, às vezes os adultos não nem sabem o que está acontecendo, né? Então, Eu tenho uma média, né, de quando as mães procuram para alguma orientação ou num desespero, uhum, já aconteceu tem uma média de 4 a 6 meses pois é, de é, ocorrência do cyberbullying ou do bullying até sim, que a criança tenha condição emocional mesmo de trazer essa realidade para os pais e pedir ajuda, né? claro, claro. Mas e aí é a grande questão que eu acho que é importante a live de hoje, assim, né? A gente precisa se dar conta que nós precisamos fazer monitoramento parental da vida digital dos nossos filhos. Pronto. Acabou. Live acabou, era isso que a gente vai falar, enfim, sabe? E olha só, nós não combinamos isso. É você, médico, falando, não sou eu, advogada, né? Que sempre, né? Advogado já sai da faculdade com o coração peludo e pronto para a guerra, né? Sim, sim.
e sempre querendo botar um grande empecilho ou vendo um grande perigo, né? Aham, aham. É você falando isso dessa vivência Sim, de que esse é o caminho. sim. Fazer um monitoramento e ir alargando isso conforme Isso. a autonomia for se mostrando, né, na A criança. gente tem tanta coisa legal nas tecnologias, muita coisa legal. Na internet, né? Enfim, na rede, as possibilidades de pesquisa, de você ir para lugares que você jamais iria se não tivesse internet e tal. Mas tem muitas coisas perigosas também na rede, né? Na rede social, nos chats, golpes, pornografia. Então, assim, Pedofilia. pedofilia. Então, assim, a gente não, não se dá conta, às vezes, disso, eu acho. E aí compra um celular para o filho de 9 anos, de 8 anos. Sem, por exemplo, instalar um aplicativo de controle parental. E às vezes eu pergunto assim, né, para os pais: ah, quem filho tem celular aqui? Filho de 8 anos, quem tem celular? Com que idade, né? A média de idade de ganhar celular é 7, 8 anos. Na minha experiência, assim, né, de perguntar aleatoriamente. Não vi nenhuma pesquisa, tá? E aí eu pergunto Mas muito bem. essa é a média mesmo. Agora, inclusive, essa virou uma grande desculpa, porque as crianças têm que ter acesso ao computador e a um tablet para poder fazer as atividades escolares. Pois é, pois é. Então, não teve jeito, tive que dar um tablet para Não o teve meu jeito. filho. Não teve jeito, né? Mas tudo bem, aí tá. Então não vamos nem falar sobre, né, sobre a decisão de ter comprado, né? Tá bom. Aí eu, tá, então esquece isso, deixa eu perguntar uma outra coisa pra vocês. Os filhos de vocês, oferecem pornografia pra eles verem? Os filhos de 8 anos, de 9 anos? Tio, os pais ficam apavorados com a pergunta, né? Eu disse, tá bom, não, tá, ninguém oferece, tá bom, não, você tava vendo, só tava checando se vocês oferecem, tá. E agora uma outra pergunta, os filhos de vocês olham pornografia? Não, imagina, eu não ofereço, né? Outra pergunta, vocês gostariam que seu filho de 9 anos visse pornografia? Os pais ficam embasbacados, né? Assim, o que essa pessoa maluca tá perguntando isso? Eu disse, tá bom, mas assim, eu só tô falando isso porque eu quero informar vocês que, assim, aí antes pergunto, né? Alguém tem aplicativo de controle parental no celular do seu filho? 2, numa plateia de 100 pessoas, sabe? Eu disse, então, quero informar vocês que o filho de vocês está olhando pornografia. É possível até que Não, nesse momento ele esteja não olhando. só, né? O problema é que não é só Não isso, né? só, não Essa semana eu só. fiz uma live com uma sexóloga, trabalhou muitos anos no HC, Uhum, aqui em São Paulo, a Marina Vasco, e a semana que vem a gente vai conversar de novo. E uhum, a gente estava falando justamente disso, né? Uma das palavras mais buscadas no Google entre crianças de 8 a 11 anos, mais ou menos, é sexo. Só que o problema é que quando você faz a busca de sexo, vem tem qualquer coisa, né? tudo. É. E uma pesquisa norte-americana indicou nas crianças entrevistadas que 30% das crianças que haviam pesquisado sobre sexo na internet já tinham tido contato com bestialidades, que são coisas que às vezes os pais nem sabem Então, que existe. exatamente. E eles estão tendo contato com isso. E que é uma deturpação, né, da construção mesmo sobre essa área da vida, né? Claro, claro. Pois é. E aí, e as outras coisas, né? Assim, então, assim, os adolescentes têm muitos aplicativos, né? Muitas redes, né? Muitas redes. Tem TikTok, tem Twitter. E aí é possível que você converse com outras pessoas. E quem é essa outra pessoa que ele está conversando? Você conhece os amigos virtuais do seu filho? Né? Você sabia que é possível conversar no YouTube? Você sabia que é possível conversar no videogame? Que o videogame você joga online com outras pessoas. E aí você, minha filha fala assim, meus amigos, ou meus irmãos até falam, meus amigos, amigo da onde? Amigo do Fortnite. Eu disse, quem é teu amigo do Fortnite, amor? Né? Ele é teu conhecido do Fortnite. Meu amigaço não é, né? Enfim. E aí ele até me fala, se você não entende, você é muito velho, você não entende esse tipo de relação. Eu disse, pode ser que eu realmente não, né, assim, não experimente na minha alma essa relação, né? Porque realmente eu não tenho amigos do jogo. Uhum. Mas ouve também o que eu tenho para dizer, né? Assim,
Ele não é teu amigo de sangue, né? Assim, teu amigo mortal. Não é. Liga Ele pra tem ele esse agora tipo de e pede jogo. pra ele vir te buscar na porta do hospital. Sim, tipo isso, né? É, Tipo teu isso. amigo. Então, assim, e aí eu também converso com os pais e pergunto assim, né? Você, por exemplo, você deixaria o seu filho, sei lá, de 11 anos, sozinho num parque, assim, sei lá, Ibirapuera, que é um parque conhecido aí no Brasil, né? Você deixaria o seu filho, não agora na época da pandemia, né? Vamos pensar na vida pré-pandemia, no outro normal, né? Não esse Uhum. novo normal agora, que talvez vai ter, né? Você deixaria seu filho às 8 da manhã, e aí você vai combinar com ele que você vai buscar à meia-noite, tá? Sozinho. Você não sabe com quem ele vai ficar, com quem ele vai topar, quem vai estar ali. Não, jamais faria isso com meu filho. Eu disse, pois é. Mas ele, se ele tem um celular na mão conectado à rede, ele está assim, É uma né? plateia Ele de 5 está bilhões, né? De pessoas exatamente. ali. São 5 Qualquer bilhões de amigos. pessoa, Fala pra Sofia, ela tem 5 bilhões exatamente. de amigos. Qualquer pessoa pode acessá-lo, com qualquer tipo de personalidade, com qualquer tipo de ação. Pessoas legais, pessoas não tão legais, pessoas péssimas, né? Ele tá Uhum. ali. E se você não controla isso, como você controlaria o seu filho numa praça, você está falhando enquanto pai, fato, enquanto mãe, enquanto cuidador, né? Então, assim, a Não gente só, tem e que, assim, não só nessa questão da afetividade, da construção fraternal e familiar, mas legalmente também. sim, como na questão Legalmente legal. também, Claro, claro, você é infelizmente. responsável. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente precisa se dar conta que a gente tem que olhar para a vida digital dos nossos filhos, né? Então, assim, controle parental dentro do celular, com quem que ele conversa no WhatsApp, quais são os amigos que ele tem virtuais, o que que ele está acessando em pesquisas, etc, 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 né? E eu acho que a gente Você também... acha que, só para não perder esse gancho, você acha que nesse período, inclusive, de quarentena, estava ouvindo um psiquiatra aqui em São Paulo, dando uma entrevista, acho que é Arthur Guerra, o nome dele, deu uma entrevista para Forbes, muito legal, falando a respeito da acentuação das doenças emocionais, né, no período de Sim, quarentena. sim. Você acha que nesse período de quarentena, o uso exagerado vai acabar trazendo outras consequências para os adolescentes, porque a adolescência já é uma fase emocional muito doida, né? Muitos altos e baixos, né? Sim. Você acha que na quarentena os pais teriam que ter um pouco mais de cuidado e atenção nisso? E vou complementar minha pergunta dizendo o seguinte: há um tempo atrás eu tive contato com um pai de um garoto de 13 ou 14 anos Uhum, que se suicidou. E nós tivemos uma conversa com ele, né? uhum. E as mães, várias mães ali participando da conversa, e ele disse: Olha, se eu tivesse feito esse momento, por exemplo, que você está falando, talvez a gente teria evitado muita coisa. Porque aí, quando Sim. o filho resolveu, né, a própria vida, ele foi olhar o WhatsApp, foi olhar redes sociais, foi ver várias coisas que estavam acontecendo ali. Ele falou: Poxa, meu filho deu toda a letra Toda do que estava dica. acontecendo e eu não É. acompanhei. Vale, Tem vale mais então essa, né? stalkear, além de controlar, vale stalkear o filho? Poxa, eu acho que não só vale como deve, legalmente, sabe? Quer dizer, não, Uhum, eu não sei legalmente, até vou deixar pra você falar isso, mas eu acho que deve moralmente, né? Eticamente. uhum, Você deve conversar, você deve saber com quem seu filho conversa. Quem são os amigos do seu filho, gente? Você vai deixar o seu filho de 12 anos, ou sua filha, né? Dormir na casa de um amigo que você não conhece, por exemplo, né? uhum, Eu conheço os amigos da minha filha, né? Sei mais ou menos a rede, né? Que ela tem. Ela estuda em tal escola, ela vai numa outra escola de dança, ela vai no curso de inglês, e essa é a rede dela, né? É claro que os nossos uhum. jovens vão crescendo, vão ampliando as suas redes e vai, aos pouquinhos, né? Sendo mais difícil a gente controlar, né? E dar esse limite. Claro, é isso mesmo, né? Eles vão criando independência gradual. Mas a gente precisa ter esse controle, né?
Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, o que é muito... Claro, esse momento que a gente está vivendo é um momento muito difícil, né? Muito difícil, né? E aí a gente vai afrouxar um pouco algumas coisas, né? A gente vai comer Uhum. mais chocolate, vai dormir até mais tarde, ou vai virar à noite com os filhos, porque, né, tá uma chatice, vai fazer acampamento na sala. E talvez a gente afrouxe um pouco mais o jogo de videogame, o uso de redes, claro, fato, né? Mas a gente não vai afrouxar a nossa função enquanto genitores, enquanto cuidadores. Isso não tem como afrouxar. Você vai deixar ele Uhum. conversando mais tempo com aquele amigo que você sabe qual é, né? Uhum. Mas é claro que se a gente afrouxar um pouco mais, talvez fique mais difícil de você controlar. Então, é esse jogo que a gente tem que manter, né? E ficar atento, né? Olha, além do hospital, eu sei que você está atuando com telemedicina, que é uma Uhum. dica que eu queria deixar aqui, que é muito legal, porque às vezes a gente tem necessidades que você não vai recorrer ao hospital, né? Mas às vezes os filhos apresentam, Sim, sim, algumas necessidades que você pode resolver através da telemedicina. claro. É, nesse momento de muita exposição dos adolescentes, o que mais está acontecendo? O que mais você tá vendo? Porque talvez a gente fique muito preocupado com a questão do sexo ou de amizades, mas tem a ver a questão de novos padrões, de ansiedade deles, porque eles estão vendo os pais aflitos, com problemas Sim, sérios, sim. sem perspectiva de futuro, que já é uma característica da geração Z, né? Sim. Então, o que está pegando aí agora, nesse momento, que se você pudesse dizer assim, pai, se atente, assim, vou dar duas dicas preciosas. Pai, se atentem a essas duas questões, Aham. relacionadas à internet ou não. Sim, sim. Olha, assim, é, as pessoas têm procurado muito atendimento, assim, até mais relacionados à questão do Covid, né? Assim, Uhum, então, acho que as questões da adolescência acho que vão vir ainda, sabe? As questões do uhum, confinamento, das crianças em confinamento, dos adolescentes em confinamento, né? É, mas eu tenho percebido, enfim, um pouco empiricamente, claro, né? Por conversar com amigos, por alguns pacientes que me procuram, por alguns atendimentos presenciais, enfim. É, duas coisas interessantes, assim. Primeiro é que, surpreendentemente, os adolescentes estão gostando muito de estar curtindo com os pais. Sim, sabe? Então, acho que a gente tem a possibilidade de construir memórias afetivas muito bonitas nesse momento também, né? Afetividades duras, mas coisas muito gostosas também, né? De passar esse tempão em casa, né? Outro dia eu estava até conversando com o Pai Mala, com o Beto Bigatti, que é o Pai Mala, uhum. que, que a gente deu umas dicas, né? Assim, que ele tava falando o que fazer para se aproximar do meu filho adolescente, que na quarentena agora eu tô tendo que ficar em casa e tal. Eu disse, gente, um monte de coisa legal, né? Então, por exemplo, você pode contar muito aquilo que a gente tá falando da mão dupla. Fala um pouco sobre a sua adolescência. Fala um pouco sobre a sua Uhum. vida, né? E aí, quem não tem aquela caixa de fotografias analógica da nossa época, e aí, Minhas putz, aí filhas já são. falam que é dos tempos antigos. E aí já são 3 noites que você pode passar contando pro seu filho adolescente coisas da sua adolescência, da sua juventude, enfim, né? Coisas legais e construtivas, perrengues, enfim. Então, os adolescentes têm gostado muito, assim, Tem ouvido relatos muito legais, assim, né? Não de pais e mães, não só de pais e mães, mas como de jovens que têm curtido, sabe? Esse momento Essa seria, diferente. então, a melhor distração, porque eu tenho ouvido perguntas de mães, por exemplo, que dizem assim: alguém me dá uma ideia de como entreter meu filho nesse período? Falar de você pode ser uma coisa rica. Pode, pode, porque Uau. nessa história de você querer se aproximar e pensar que contar intimidades tem que ser uma via de mão dupla, né? E contar coisas bonitas e difíceis e fáceis, etc.
tem que ser uma via de mão dupla, então por que não começar você? Começa você que é adulto, né? Talvez o adolescente fique um pouco mais tímido, fique mais, né? Então, receoso, não vai saber por onde começar a conversar. Então, eu sempre falo, nós somos os adultos da parada, né? Então, assim, a gente tem mais experiência, a gente tem mais tempo de vida, né? A gente tem mais traquejo, a gente está ensinando as coisas para ele, está aprendendo muito com os jovens também. Mas tem essa Uhum. coisa do traquejo, né, da experiência, que não adianta, que é o tempo que nos dá, né? E que é um Então, começa você. privilégio. Sim, é um Eu me sinto privilégio. assim, um privilégio de poder tradicionar isso para as minhas filhas, né? Claro. Então, assim, começa você. Começa você contando sobre as suas coisas. Provavelmente a conversa vai fluir. Porque ele vai dizer, nossa, minha mãe tá me contando uma coisa que, gente, se expondo aqui comigo, né? Mas é claro, mas é minha mãe, né? Enfim, né? Ou meu pai, né? E aí, pode ser que ele aos poucos também comece a se expor com você, né? E aí A começa a construir uma gente, relação muito bonita, olha, a gente poderia ficar a noite inteira aqui conversando, né? porque ficou melhor do que eu imaginava a Já conversa. tá Para mim, acabando? super inspiradora. Faltam 6 minutos para acabar. Mas eu queria dizer uma coisa que eu estava pensando esses dias, né? Que eu comecei a pensar sobre padrões. Quais eram as dificuldades que a gente tinha em padrões? Eu não era uma pessoa muito ligada assim em padrões. Para facilitar minha adolescência, eu só usava jeans branco, azul marinho. Era assim, tudo Aham, ok, né? aham, Mas depois no tempo de sinceridade comigo, eu falei, tinha um padrão, que era a revista Capricho. Então aham. hoje, às vezes eu acho que a gente olha para os filhos e fala assim, ah, que absurdo, você não se compara, imagina, Instagram, é só uma foto trabalhada, TikTok, as Sim, pessoas estão ali fingindo, sim. enfim. Mas a gente também viajava nas histórias de revista Claro, Capricho, né, nos claro. amores. Quem aí nunca sonhou que namoraria o Brad Pitt um dia? Os Tinha colírios pôster todos do da Brad Capricho, Pitt. né? Deixa eu ver Deus. que a gente tem uma pergunta aqui. É, Ah, privacidade de filhos. Eu acho que que é uma pergunta da Priscila. Até onde, porque quando a gente fala, por exemplo, de crianças, a gente fala o seguinte: criança, em relação aos pais, não tem total privacidade. Os pais protegem a privacidade da criança. Mas na adolescência, as coisas vão mudando um pouquinho. Como é que a gente Sim. respeita? E com isso, acho que a gente vai ter que fechar a live, porque aí são 5 minutos pra gente falar sobre isso. A gente pode fazer uma live só sobre privacidade, né? Pois é. É Dá uma claro que é um pitada, assunto então, e aí fica um convite aqui pra gente falar mais. sim, é um assunto difícil, claro, delicado, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, que é óbvio que os nossos filhos vão nesse crescente de privacidade, né? Assim, a gente precisa respeitar isso, claro, né? O adolescente às vezes quer ficar no quarto dele, fazer as coisas dele, né? Enfim, né? Descobrir seu corpo, descobrir suas emoções, blá blá blá, né? É, E aí, quando ele vai para a escola, ele vai conversar com seus amigos, vai ter a privacidade com os seus amigos na escola, vai conversar no cantinho, vai conversar no banheiro, enfim, né? Mas eu acho que outra coisa é o mundo digital, né? Como o mundo digital é muito amplo, né? E as coisas legais são muito boas, mas as vulnerabilidades também são muito grandes. A gente precisa controlar o mundo digital, sabe? Uhum. Eu sou um cara super de boa. Minha filha sabe que eu não sou nada careta, sabe? Mas eu acho que a gente tem que ter o WhatsApp do nosso filho aberto no nosso computador. Tem que ter o Instagram do seu filho aberto no seu Instagram. Saber com quem ele está conversando, o que ele está conversando, quem é essa pessoa, quem não é. Uhum. Conversar com ele sobre isso. Não pode mandar nude. Não pode marcar encontro com pessoas que você não sabe quem é. Uhum. O que pode, o que não pode, né? Você precisa conversar sobre isso. E aí você precisa se inteirar. Você que é pai precisa saber o que é TikTok. Vale numa situação dessa fazer um passo atrás, por exemplo? Dizer, Sim, tô tirando o celular durante um tempo, a gente precisa claro. amadurecer um pouco melhor isso. Talvez não seja tão. Uau! Talvez não tão radical quanto tirar o celular, né? Porque aí, pá, o celular é a extensão do braço deles, né? É porque eu digo isso porque quando isso vai a juízo, por exemplo, essa é uma das determinações, né?
tirar o celular. Pois é. A criança não ter, não ter contato cibernético. Os pais precisam monitorar e prestar contas de que a criança não teve nenhum contato cibernético. Sim. Se você não sabe absolutamente, se você está perdido, você ouviu essa live agora e ficou assim, meu Deus, não sei nem do que vocês estão falando. Você vai pesquisar, você é adulto, vai no Google, vai, né? Vai nos lugares que é possível pesquisar sobre isso. E aí, se você acha que você não consegue, tira o celular. Sim, né? Enfim. O seu filho vai ter a privacidade dele com os amigos do mundo analógico. Né? Então, assim, ele vai conversar coisas que só ele conversa no mundo analógico. Você não E de vai repente descobrir amizades digitais que podem ser apresentadas para os pais, né? A primeira pergunta que a gente, né? Claro. Tudo bem a gente falar a respeito, eu falar para o meu pai a teu respeito, né? Claro. Essa é uma primeira pergunta. Se metade da tua audiência, dos teus amigos de redes sociais sumirem, é porque eles não eram eles, né? Sim, pois é. Mas exatamente. é isso. Olha, o Instagram tá me avisando que a gente tem 1 minuto e 40 segundos para fechar a live. Felipe, eu adorei a conversa. Eu acho que ter esse olhar de um médico ebiatra, experiente, que cria conversas com jovens, né? Teu Instagram é médico de jovens, é para essa conversa mesmo. Que é pai de uma adolescente e ouvir tudo que você trouxe. Primeiro que é um abraço no coração de muitas mães, muitos pais aí, eu tenho certeza, né? E eu acho que... Vamos marcar outra live. Já tô te inquirindo aqui. Eu vou te perguntar coisas agora, no meu Instagram. Vamos. Perfeito. Nós vamos combinar, gente. A gente volta aqui. Perfeito. Olha, como tá... Plantão materno tá mandando... Beijo, amor. Entrou. Duas perguntas aqui que não vai dar tempo da gente responder. Eu vou responder no privado. Mando pro Felipe também aquilo que for da área médica, porque eu não sou médica, sou advogada. Já diria no interior. E responde nos stories algumas coisas, de repente. E também, aquilo que rolar, a gente vai respondendo. Sigam a nossa rede social, segue a rede do Felipe e fica ligadinho aqui pra gente fazer uma nova live. Gratidão, de verdade. Grande beijo, muito obrigado. Excelente, de forma excelente a semana. Um beijo para todos vocês, gente. Valeu. Boa noite, bom restinho de noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.